Queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vós. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Rodrigues, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em Planaltina, Goiás. E é com muita alegria que mais uma vez eu me dirijo a vocês para fazermos juntos mais uma leitura de um capítulo maravilhoso, de um livro especial, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho que leva o seu nome. E hoje nós estudaremos o capítulo de número 4, Pedro e João perante o Sinédrio. Esse capítulo registra a primeira perseguição sofrida pelos apóstolos por parte das autoridades religiosas. Há um ditado popular entre os crentes que diz: quando Deus opera, o diabo começa a trabalhar. No capítulo 3, vimos uma poderosa operação do poder de Deus na cura de um coxo. E não é de se surpreender quando agora vimos que o primeiro milagre apostólico foi seguido pela primeira perseguição que se registra contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 4, Lucas relata que, estando eles, Pedro e João, falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. O capitão do templo era a pessoa responsável por manter a ordem no templo. Os saduceus eram membros de uma seita da linhagem do judaísmo que não acreditavam na ressurreição de forma alguma. E essa era a maior razão do ódio que sentiam dos apóstolos, já que eles pregavam a ressurreição de Jesus Cristo. E estes saduceus eram responsáveis pelos rituais no templo. E em certa ocasião, eles chegaram junto de Jesus Cristo dizendo não haver ressurreição e tentaram a Cristo com a história dos 7 irmãos que haviam sido casados com uma mesma mulher, sendo que o primeiro morreu, deixando a viúva para o segundo, que também morreu, deixando para o terceiro, e o mesmo acontecendo com o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, e por último morrendo também a mulher. Foi aí que eles perguntaram a Jesus: Mestre, se todos os 7 foram casados com a mesma mulher, de quem ela seria esposa na ressurreição? E Cristo então responde para aqueles homens: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Você pode conferir esse texto em Mateus, capítulo 22, versículos 23 a 30. A inveja e o ódio eram tão grandes nos corações dos saduceus e dos sacerdotes que a Bíblia diz que chegavam a doer em seus corações. Tais sentimentos eram aumentados quando o número de pessoas que acreditavam nas palavras dos apóstolos crescia. Neste dia, por exemplo, esse número chegou a quase 5.000 pessoas. Você pode conferir no versículo de número 4 do capítulo em questão. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os principais líderes religiosos
e, pondo os apóstolos no meio deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Vejam a inversão de valores aqui. O mendigo tinha mais de 40 anos e estava sempre no meio daqueles religiosos, e eles nada fizeram por aquele pobre homem. Agora, eram os apóstolos que tinham que dar explicações por terem curado aquele mendigo? Ao invés daqueles religiosos se explicarem por que não haviam curado e nem feito nada para ajudar aquela pobre alma? Vejam como a situação estava difícil para os apóstolos de Jesus Cristo. A cada benefício feito a uma alma escravizada pelo diabo ou desfavorecida pela vida, eles tinham que se explicar. Todavia Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esse está são diante de vós. Versículos 8 a 10. E no versículo 12, o apóstolo Pedro põe o dedo na ferida daqueles homens, daqueles religiosos, ao dizer que em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso era difícil demais para aqueles religiosos aceitarem, mesmo diante de tantas provas, de tantas evidências. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecido que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Versículos 13 e 14. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si acerca do que devia fazer aos servos do Senhor. O maior problema daqueles líderes religiosos, naquele caso, era não poder negar o sinal notório feito pelos apóstolos, porque todos os habitantes de Jerusalém conheciam o homem que fora curado, pois havia visto ele pedindo esmola por mais de 40 anos. Você pode conferir isso no versículo de número 22 do capítulo em questão. Mas mesmo assim, eles não se convenceram, ainda que para isso não lhes faltou provas. Então, durante a sua conferência, eles viram tudo isso e concordaram entre si ameaçarem os discípulos a não falarem mais no nome de Jesus Cristo a homem algum. Mesmo sabendo aqueles líderes religiosos que foi por causa do nome de Jesus Cristo que o mendigo coxo fora curado, eles agora proibiam os apóstolos usarem o nome de Jesus Cristo, mesmo que fosse para restaurar vidas. Os apóstolos tinham que continuar com a sua missão, pois sabiam que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você pode conferir isso na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo de número 3, versículo 8. Mas os saduceus e os sacerdotes não queriam isso. Porém, a ousadia de Pedro e João e o desejo de cumprir a missão que Cristo os havia dado iam além do medo e das ameaças daqueles homens. Então os apóstolos do Senhor,
mais uma vez levantaram suas vozes e disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus? Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Versículos 19 e 20. Verdadeiramente, a missão estava acima de qualquer coisa. As ameaças continuaram, porém, não achando motivo para castigarem e também com medo da multidão, deixaram os apóstolos ir. E agora, com os corações regozijando por terem feito a vontade do Senhor e ainda por firmar cada um deles a sua vocação, mesmo diante de prisões e ameaças, Pedro e João correm para junto dos seus para contar tudo o que havia lhes acontecido. Ao ouvir o relato de Pedro e João, os cristãos salmodiaram ao Deus dos céus. E quando a igreja estava em pleno culto de louvor e oração a Deus, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Versículos 30 e 31 do capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos versículos do capítulo 4, observamos que mesmo o inimigo do Evangelho perseguindo e tentando instalar o terror nos corações dos cristãos, o Espírito Santo confirmava o crescimento da Igreja de Jesus Cristo de forma gloriosa. A palavra de Deus diz que era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Vejamos quão grande era a graça de Deus no seio daquela igreja, meus amigos. Nada a abalava. Os apóstolos davam com grande poder testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Mesmo diante de tanta perseguição, a igreja vivia tempos de glória. A fé de todos era tão abundante que entre eles não havia necessidade, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendiam e traziam o dinheiro e entregavam para os apóstolos, e eles repartiam segundo a necessidade de cada um. Então nós observamos aqui o capítulo de número 4 do livro dos Atos dos Apóstolos, essa linda história. No próximo capítulo, se o Senhor nos permitir, continuaremos com a nossa leitura, desta feita dando ênfase à mentira de Ananias e Safira, a libertação milagrosa dos apóstolos da prisão e o testemunho perante o Sinédrio e o conselho também de Gamaliel. Que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor os cubra com sua graça e o seu amor. Um grande abraço a todos.